Vamos começar a nossa aula. Vamos falar de pirâmides. Estamos aqui na frente C, capítulo 6. Vamos lá na seção Enem. Só aguardar aí que o computador responde. Página 130, essa mesmo. Beleza, vamos lá então. Acho que meu computador deu uma travada aqui. Olha só, galera. Vamos começar pela questão 4. Questão 4 ele fala assim, né? Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em que o sólido tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original e a pirâmide obtida a partir dele, né? Aí ele fala assim, os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto A é central na face superior do cubo. Os 4 cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD, né? Nessa ordem. Após os cortes, são descartados 4 sólidos, todos em formatos. Os formatos dos sólidos descartados são, está perguntando, todos iguais, todos diferentes, 3 iguais e um diferente, ou apenas 2 iguais. Então vamos lá, gente. Pensa aí. Você está com um cubo dessa maneira aqui, né? Quando você faz o primeiro corte, né, que é AD, né? Você vai pegar daqui desse centro aqui, cortar assim, ó. Você vai cortar aqui em direção a isso e em direção a isso. Beleza, então aqui ó, você tem um tetraedro triangular. Ah tá, falaram a 5? Beleza, não falaram essa não. Né, você percebe que você tem um tetraedro regular. Depois você corta aqui, né, você já tem um disforme, porque você vai cortar aqui e aqui vai estar falhado. Quando você for cortar aqui, você vai ter esse igual a esse, né? E nesse último corte aqui, você vai ter diferente dos outros. Então você tem apenas 2 iguais, onde o primeiro é o maior de todos, o último é o menor de todos, e você tem aqui 2 iguais, beleza? Na próxima, questão 5, ele fala assim, ó, um depósito de ração possui a forma de pirâmide quadrangular regular com o vértice voltado para o chão, conforme a figura a seguir. Né? E ele dá as medidas aqui, ó, 6 raiz de 2, 6 raiz de 2, 6 raiz de 2, beleza. A ração depositada em seu interior é uma mistura de duas rações A e B que possuem preços por metro cúbico dado respectivamente por 30 e 50 reais. O custo final da mistura deve ser de 45 reais. O valor do volume da ração A nessas condições em metros cúbicos é. Beleza. Então, ó, primeira coisa que você tem que fazer é calcular o volume total, certo? Então, você vai calcular o volume total aí, que vai estar relacionado ao volume disso aqui. Beleza. Vocês conseguiram calcular o volume aí? Alguém conseguiu calcular o volume? A primeira coisa que a gente faz, eu tenho essa aresta, né? Tenho essa aresta. Se eu quero calcular o volume, eu vou precisar da altura, né? Então, eu tenho que descobrir minha altura e pego aqui metade da minha diagonal que eu consigo descobrir qual é o meu G aqui rapidão. Né? Beleza? Então, ó, esse cara aqui é metade da minha diagonal. Se minha diagonal é L raiz de 2, né? L raiz de 2, então vai ser
6 raiz de 2, que multiplica a raiz de 2, certo? Se eu quero metade da minha diagonal, isso vai ficar igual a 6. Beleza? Isso vai ficar igual a 6. Então, eu tenho aqui 6. Eu tenho aqui 6 raiz de 2. E se eu quero descobrir a minha altura, eu faço Pitágoras, né? Vai ficar 6 raiz de 2 ao quadrado. No final das contas, eu acho que aqui vai ser 6 também. Ou não. Vamos ver. 6 raiz de 2 ao quadrado. Mais 6. Deixa eu apagar isso aqui. 6 raiz de 2 ao quadrado, que esse aqui é a hipotenusa, vai ficar igual a 6 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Certo? Então, vou ter aqui 36 vezes 2 menos 36, e isso é igual a h ao quadrado. Né? Logo, eu vou ver que aqui também é 6. Né? Minha altura aqui é 6. Né? Vai ficar 72 menos 36 dá 36, que h vai ser 6. Beleza. Então, ó, como é que eu faço para calcular esse volume? Não vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3? Né? Então, vamos lá. Vai ser a área da base, que é 6 raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 6, dividido por 3. Esse aqui é o meu volume da pirâmide. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 3 simplifica com 6, vai me dar 2 aqui em cima. 6, 36, 36 vezes 2 vezes 2, né? Vai ficar 36 vezes 2, 72, vezes 2, 144. Então, 144 é o volume da minha pirâmide, certo? 144 metros cúbicos. Vocês acharam esse volume aí também? Sim. Beleza. Então, agora o que a gente faz? Agora, a gente vai pegar nosso volume e fazer um sistema, certo? Vamos pegar esse volume e fazer um sistema. Qual o sistema que eu vou fazer? A ração A. A ração A mais o volume de ração B vai ter que dar 144, né? Só que a quantidade X, né? Ou seja, o preço da ração A, deixa eu colocar aqui. O preço da ração A, que é 30, mais a ração B, tem que ser igual a quanto? A 45, né? Então, ó, a gente já tem aí quanto que tem que dar cada um e quanto que vai ter que dar o custo final da mistura, né? Mas você não tem que multiplicar o volume, não? Sim, vamos Não. multiplicar o volume, né? Então, ó, a quantidade aqui de cada um, só que aqui o 45 vezes 144, né? É isso aí. Por quê? Porque esse aqui vai ser o total que eu vou ter aí de ração. Certo? Conseguiram pegar aí ou não? Então, ó, o volume A mais o volume B, o volume da ração A mais o volume da ração B tem que me dar 144 metros cúbicos. Só que a mistura tem que dar igual a R$ 45. Né? Então eu sei que a mistura vai ter uma proporção de A e uma proporção de B. E ele pega o valor do volume da ração A nessas condições em metros cúbicos. Né? Então preciso saber quanto que é esse A aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Porque se eu pegar aqui o total, se eu tenho R$ 30 de A, né? Se eu fizer sem esse 144,
eu consigo achar aqui a proporção de cada um, a relação entre os dois. Então, vamos lá. Vocês conseguem resolver esse sistema aí? Como é que vocês Eu resolvem? multipliquei o de cima por 30. Beleza. Então, multiplico de cima por 30. Multiplico de cima por 30, né? E você vai chegar à equação aqui de que... Menos 30, né, no caso. Isso. Vai chegar a equação aqui, ó. Menos 30A menos 30B. Isso é igual a 30 vezes 144. Beleza, 30A simplifica, vai ficar só 20B. 20B é igual a 15 vezes 144. Né? Então, o B vai ficar sendo igual aí a 15 vezes 144 dividido por 20. Como é que a gente resolve isso? A gente simplifica aí esses valores. Né? 144, se eu dividir por... Não divide por 20, mas divide por 4, né? Dá 36. E 15 divide por 5, que dá 3. Né? Então, vai ficar 3 vezes 36. 3 vezes 36. Beleza? Então, B é igual a 3 vezes 36, 72, 108. Verdade, Letícia. Ele falou, ó, ele só quer A, né? Então fica mais fácil só substituir ali por B. A gente faz o valor de B e resolve. Sim. Então, ó, se eu fizer a subtração aqui, eu vou achar 144 menos 108, eu vou ter aí o valor, a quantidade de ração, né? Que eu estou querendo aí, o volume da ração aí de A, que vai ficar 144 menos 108. Tenho aí 36, cadê? 36 de volume, tá? Então tem 36 de A e 108 de B, significa que 1/4 da ração é composta por A. Beleza? Galera, vamos para o exercício de aprendizagem, que a gente ainda não terminou. Deixa eu abrir aqui. Eu já marquei algumas outras questões de pirâmides aqui para vocês. Algumas dessas aqui, ó. Tá, já está lá na plataforma para vocês fazerem aí. A gente tinha feito somente até aqui. A gente fez essa e essa aqui, certo? A gente chegou a fazer essa? Fizemos, né? Não estou lembrando. A área total e o volume do hectaedro regular. Deixa eu pegar aqui para ver. Não, chegamos a fazer não. Então a gente vai fazer essas questões aqui. Olha só. Nesse octaedro regular, como é que eu faço para calcular a área total e o volume dele? Né? Ele já me dá que a aresta 8. Então eu consigo calcular aqui o valor das arestas. Se eu multiplicar por 8, eu vou ter a área total. Certo? Então é bem simples aí. Eu calcular aí. A 10 também a gente fez ou não? Acho que a 10 a gente fez, né? Acho que a 10 a gente fez, a gente não fez a 11. Então, ó, nessa questão 11, página 118, não sei se vocês fizeram. Vocês fizeram, gente? Fala aí. Alguém fez? Não? Então vamos fazer junto comigo aqui, ó. Por que eu quero fazer essas questões de aprendizagem, gente? Para a gente conseguir aí entender o raciocínio das questões. Porque muitas questões vão precisar aí de
de um raciocínio mais elaborado, e às vezes eu fazendo aqui com vocês, isso acaba ajudando, tá? Olha só, determine o volume de uma pirâmide quadrangular regular de aresta lateral 10 centímetros e altura 8. Né? Acho que essa aqui a gente já fez, que eu falei que é 10, aqui é 8, aqui é 6, acho o valor aqui, se eu quero o volume, acho a diagonal e faço o meu volume. Né? Esquece, a gente fez, eu estou aqui com ela, fez, eu só coloquei o número errado aqui. Então vamos para 11. Beleza. Né? Eu quero a área total e o volume de octaedro de aresta 8. Então eu já vim aqui, ó, e venho para o meu questão 11, um octaedro regular, galera. Então tem isso aqui, ó. Tenho aqui meu octaedro regular. Beleza. Ele falou que isso aqui é 8, né? Se isso aqui é 8, então eu sei que a minha face, né, a minha face lateral é um triângulo equilátero e ele falou que todos os lados são 8. Como é que é a área de um triângulo equilátero? Né? Alguém lembra? Pode abrir o microfone e falar isso, lembra? Como é que é a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz 3 sobre 4? Isso aí. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza. Então, isso aqui é a área de um triângulo. Só que eu tenho quantos triângulos nesse aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 em cima, mais 4 embaixo, né? Um octaedro. Então, eu tenho 8 triângulos. Então, 8 simplifica com 4. Então, minha área disso aqui vai ser facinho de calcular. Vai ser 2 vezes L ao quadrado, raiz de 3. 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 2, 128. Então, minha área total, 128 raiz de 3. Moleza. Ele deu a unidade? A unidade está em centímetros, então centímetros quadrados. Né? Todo mundo acompanhou aqui? Bem tranquilo, né? Agora eu quero o volume. Se eu quero o volume, eu preciso saber a altura, né, dessa pirâmide aqui. Eu só pegar essa pirâmide de cima aqui, descubro a altura dela, né, calculo e multiplico por 2. Né? Então vamos lá. Se eu tenho aqui 8 e aqui 8, né, 8 e 8, então eu sei que minha base é um quadrado. Meu volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. É uma pirâmide. A área da base é um quadrado, então 8 vezes 8, 64. 64 vezes 1/3. Tá faltando eu descobrir minha altura. Como é que eu vou descobrir minha altura? Eu vou pegar esse segmento aqui, ó. Pego a altura, a diagonal e o lado, né? Que é 8. Então, eu vou fazer o Pitágoras aqui, ó. Vai ficar 8 ao quadrado. Vai ser igual a diagonal, né? 8 raiz de 2 dividido por 2, ficaria 4 raiz de 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Acompanharam isso aqui, galera? Acompanharam esse valor aqui, ó? Esse valor é a diagonal dividido por 2. Como eu já sei qual o valor da diagonal de um quadrado, que é L raiz de 2, ficou 8 raiz de 2 dividido por 2, 4 raiz de 2. Beleza. Então vai ficar, ó, 64, né? 64 é igual a 4 ao quadrado, que dá 16 vezes 2, mais h ao quadrado. 16 vezes 2 dá 32. 32 passa com 64 subtraindo, vai ficar 32. Então, h ao quadrado vai ser 32. Né? 32. Se eu fizer a raiz de 32, eu vou ter igual a 2, 4 raiz de 2. Não é isso? 4 raiz de 2. Então, estou falando que a altura do meu
tetraedro é 4 raiz de 2. Então vai ficar aqui 4 vezes raiz de 2. Só que eu vou fazer esse volume, que é de uma pirâmide, vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. Então, vezes 2. E agora é só fazer as continhas aí. 4 vezes 4 vai me dar 256, vezes 2, 512. Então, vai ficar 512 sobre 3 raiz de 2 centímetros cúbicos. E esse é o meu volume. Olha que bonitinho. Ficou entendido aí, galera? E agora a gente vai para as questões de tronco. As questões de tronco, elas são um pouquinho mais complexas. A gente precisa enxergar um pouquinho melhor. Tá? Questões de tronco aqui. Na verdade, ainda tem essas aqui, né? Olha só o que ele fala. Uma empresa de decoração possui em sua linha de produção de um puff com enchimento de isopor. Diga, Felipe. Eu não poderia traçar o segmento da altura e aí eu fazer Pitágoras com 8, não? Por que não pode considerar o lado 8 também? Calma aí que eu não entendi. Porque, tipo, quando você traça o segmento da altura, você forma um triângulo, não é? Se for um triângulo. Então, aí você só considerou um cateto como 8, não seria 2? Não, aqui a minha hipotenusa foi 8. Beleza, beleza. Entendeu? A minha hipotenusa foi 8, minha altura ficou do lado de cá e a metade da minha diagonal foi o outro. Eu fiz um triângulo aqui com a altura, metade da diagonal e o lado. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Uma empresa de decoração possui em linha de produção um puff com enchimento de isopor. O volume interno de cada peça é determinado para estimar a quantidade de matéria-prima que deve ser gasta em sua produção. Observe a seguir 2 modelos de puffs, um em forma de cubo e outro em forma de tetraedro regular, destinado a quartos infantis. Calcule o volume encontrado pela seção de compra de matéria-prima, sabendo que foram medidas 100 unidades produzidas de cada modelo. Então, ó, produziu 100 unidades de cada modelo. Quanto que ele vai gastar de matéria-prima? E ele pediu aqui volume, né? Então, quanto que ele vai gastar aí de matéria-prima? Então, aqui a gente já tem ideia do que fazer, né? O volume desse. E calcula o volume desse aqui. Ele fala que é um tetraedro regular. Então, se você já sabe como é o cálculo de volume do tetraedro regular, fica bem mais simples aí de calcular. Vou fazer só o esboço dessa questão aqui. A gente vai perder muito tempo com ela não. Né? Por quê? Porque eu vou multiplicar aí 100. Vou multiplicar por 100 o do cubo. Né? Ó, vai ser 100 vezes o volume do cubo, que é L ao cubo, mais 100 vezes o volume do tetraedro. Né? Só que o volume do tetraedro, se eu olhar bem aqui, eu vou lembrar que eu tenho uma fórmula específica para o volume do tetraedro. Né? E vai ser o L raiz de 3, ou L ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Então, esse é o volume do cubo e esse é o volume do tetraedro. Se eu fizer isso aqui, eu vou calcular o total de matéria-prima que eu tenho em cada caso. Ele me deu aí que no cubo eu tenho a aresta de 50, então vai ficar 5 ao cubo, que vai me dar 125, né? 125 com 3 zeros. 1, 2, 3, com mais 2 zeros aqui. 1, 2, mais 5 ao cubo também, que vai me dar 125, só que eu posso poder acabar simplificando aqui e vai ficar essa continha aí com esse monte de zero em centímetros cúbicos, tá? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, eu tenho aqui questão 13, ele fala, ó, um artista plástico
criou um peso de papel no formato de um tetraedro regular de aresta 20 centímetros com revestimento nas faces de cobre. Sendo o preço do revestimento dado por R$ 1.200 por metro quadrado, para garantir o preço correto da peça, o artista calcula o custo para revestir as 4 faces da estrutura. Calcule o valor encontrado pelo artista. Então aqui, galera, de cara, a gente vê aqui que a gente está precisando da área, né, e não do volume. Por quê? Porque a gente vai revestir um tetraedro. Para revestir um tetraedro, vamos pensar aqui. Eu tenho quatro triângulos equiláteros, né? Se o tetraedro é regular, tem 4 triângulos equiláteros. Então vai ser a área de um triângulo equilátero vezes 4 vezes a unidade de medida lá. Nesse caso aqui, né? Nesse caso desse exemplo, eu tenho aqui que ele dá R$ 1.200 por metro quadrado, só que me dá a medida aqui em centímetros de comprimento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso já calcular direto em metro quadrado e achar a resposta da minha questão. E é isso que eu vou fazer com vocês, certo? Então, questão 12, 13. Na questão 13, né, eu preciso fazer o quê? Já que eu tenho o tetraedro, eu vou colocar aqui. O lado do tetraedro é 20 centímetros. Se eu transformar esse lado de 20 centímetros para metros, ele vai ficar 0,2 metros. É isso. A área de um tetraedro vai ser 4 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? 4 simplifica com 4, então a área vai ser simplesmente L ao quadrado, então vai ficar 0,2 ao quadrado, que vai me dar 0,04, vezes raiz de 3, que é 1,7, que ele me deu no exercício, né? Então, quando eu faço 0,04 vezes 1,7, mesma coisa que eu multiplicar aqui 1,7 por 4, né? E passar aí as casas decimais. 1,7 vezes 2 dá 34,68, né? Tô certo? 34,68. Então, meu valor aí vai ser 0. Vamos calcular meu preço direto, né? Vezes o meu preço. Né? Então, o preço que eu vou pagar lá em reais vai ser 1.200, né? 1.200 vezes 0,04 vezes 1,7. Esses dois zeros aqui eu posso colocar aqui, que seria 4. Então, ficaria 4 vezes 1,7, que daria 6,8, vezes 12, né? Então, meu resultado aí monetário seria 12 vezes 6,8, que vai me dar aí aproximadamente um valor de 82, vai dar 81,6 reais. Então, esse aqui seria o valor, R$ 81,60. Beleza? Vamos fazer algumas questões aqui. Olha só, ele dá algumas questões mais teóricas, tá? Eu recomendo, gente, que façam esse tipo de questão aí, para que vocês consigam enxergar. Principalmente aqui, ó. Ele fala, uma pirâmide cuja base quadrada é um quadrado de lados 2A tem o mesmo volume que um prisma, cuja base é um quadrado de lado A. Determine a razão entre as alturas da pirâmide e do prisma. Então, ele não dá nenhuma informação a mais, né? Então, para quem vai fazer vestibulares, seriados, aí ele tem essas informações que são importantes. E sobre o vestibular seriado, o PISM saiu datas de prova, só não saiu ainda datas de inscrição, tá? Então, vamos ficar de olho aí no site. Coloca aí todo dia na sua página inicial aí o site do PISM, o site do SAS, para vocês ficarem de olho aí quando começam as inscrições, tá? Questão 14. Ele falou, ó, uma pirâmide cuja base é um quadrado de 2 lá tem o mesmo volume que um prisma de quadrado de lado A. Determine a razão
entre as alturas da pirâmide e do prisma. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, né? Minha pirâmide, que tem um quadrado de base 2A, o volume dela vai ser igual a 1/3 da área da base, que vai ser 2A ao quadrado vezes a minha altura da pirâmide. No meu prisma, ele fala cuja base é um quadrado de lado A. O volume vai ser igual a ao quadrado vezes a altura do meu prisma, certo? Ele quer a razão entre a altura da pirâmide e do prisma, ou seja, ele está querendo a altura da pirâmide dividido por H. Então é isso que ele quer. Então, ó, vou passar esse H dividindo, vou passar esse 1/3 multiplicando, certo? Então, 1/3 passa multiplicando, esse aqui vai ficar ao quadrado, né? 2 ao quadrado vai passar dividindo, né? O quadrado aqui continua e esse ao quadrado aqui continua, vai dividir, e eu vou achar que a altura aí entre o prisma e a altura do entre a altura da pirâmide, a altura do prisma vai ser 3/4. Beleza? Passo 3 multiplicando, passo 4 aqui dividindo, passo H dividindo, simplifico os A's ao quadrado. Acho esse valor aí, 3/4. Questão 15. Tá? Questão 15. Ele fala, a aresta de um tetraedro regular mede 15 centímetros. Calcule a medida da altura, a medida da apótema da pirâmide, a medida da apótema da base, a área lateral e a área total. Então, de novo, questões com tetraedro. Tá? Eu vou pular essa questão que a gente já fez bastante com tetraedro e vocês vão treinar aí com outros exercícios. Questão 16. Considere uma pirâmide de altura P e um cubo de aresta C. Se as bases desses dois sólidos são congruentes, ou seja, se a base é igual e eles têm o mesmo volume, determine a razão entre P e C. Então, ele está querendo a mesma coisa que na questão 14, só que agora ele tem um cubo e uma pirâmide de altura P. Certo? Então, ó, nesse caso aqui da questão 16, ele tem uma pirâmide de altura P, então ficaria 1/3 da altura vezes a área da base, que vai ser C ao quadrado, e isso é igual a o cubo, que é C, o volume do cubo, que é C ao cubo. Ele está querendo a razão entre P e C, então ele está querendo P dividido por C. Se ele está querendo P dividido por C, olha só, esse quadrado aqui simplifica, né, esse C ao quadrado simplifica com esse cubo, sobra só um C. Eu vou passar dividindo e o 3 passa multiplicando. Né? Se o 3 passa multiplicando, eu vou achar aqui que a razão entre eles é 3, já que as bases são iguais. Então é muito importante, gente, entender essas relações, tá? Continuando, quantas horas são agora? 48. Continuando aí, resolvendo algumas questões. Ele fala, sabe que os sólidos são formados por prismas retos e pirâmides regulares. Calcule o volume desses sólidos aqui. Vou deixar um tempinho aí para vocês tentarem calcular o volume desses 3 sólidos e a gente encerra a nossa aula com esse exercício. Aí vocês me falam aí qual o resultado de cada um. E na próxima aula a gente vai falar só sobre tronco de pirâmide, tá? Calcular um monte de exercício aí fazendo exercício de volume. Conforme forem terminando, vão me falando aqui no chat, tá?
Vamos lá. Na primeira aqui, na letra A, como é que a gente vai resolver isso aqui? É só calcular o volume desse aqui e desse aqui, certo? Então, ó, 8 vezes 8 vezes 4. Né? 8 vezes 8 vezes 4. Né? 8 vezes 8 vezes 4. É o desse quadrado aqui. Mais o desse aqui, que é 8 vezes 4 vezes 3. 8 vezes 4 vezes 3. Não é isso? 8 vezes 4 tem nos dois termos, então posso colocar em evidência 8 vezes 4, que multiplica 8 mais 3. 8 mais 3. Só coloquei evidência aqui para ficar mais fácil a conta, tá? Então vai ficar 8 vezes 4, 32. Vai ficar 32 vezes 3 mais 8, que vai dar 11. 32 vezes 11. Não é isso? 352, certinho. Unidades de volume. Uai, gente. Estão falando que tá impossível, muito difícil isso aqui. Essa B aqui, ó, 8, né? Vamos pegar essa medida aqui da altura. Ele colocou aqui, ó, isso aqui vale 4, isso aqui vale 4. Então, tudo vale 8, 4 e 8. Então, tenho dois sólidos, né? Dois sólidos, que é o do lado de cá e esse do lado de cá, né? Que vão medir dois sólidos de 8 com a base 8, certo? Comprimento 8, altura 8 e largura 4, mais o sólido da parte de baixo aqui, que vai ser 8 vezes 8 vezes 4, ou seja, são três sólidos que a gente tem de 8 vezes 8 vezes 4. Né? Ó, esse que é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 4, esse que é 8 vezes 8 vezes 4, e esse que é 8 vezes 8 vezes 4. Beleza. E depois a gente tem essa pirâmide, né? A pirâmide que tem aqui base 8 vezes 8, ó. 8 vezes 8, não é isso? Com altura 6. Se eu sei que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, então vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2. 8 vezes 8 vezes 2. E esse é meu volume. 3 prismas mais uma pirâmide. Certo? No total, eu vou achar que esse valor aqui vai ser 896. Vamos lá. Não entenderam a parte do 2. Como é que é o volume da pirâmide? Não é 1/3 da área da base vezes a altura? Vamos lá. Quanto que é a área da base? 8 vezes 8. 8 vezes 8. Quanto que é a altura? 6. 1/3. Então vai ficar 6 dividido com 3, 2. Então vai ficar 2 vezes 8 vezes 8. Olha aqui. Certo, gente? Ó, questões bem básicas aí que a gente tem. Última questão. Certo? Esse resultado aqui vai me dar quanto? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. 3 vezes 8 vezes 8 vezes 4 mais 64 vezes 2, que dá 128. Isso vai me dar 896, tá? 896. Nessa questão letra C, eu tenho aqui, ó, 4
4 e 4, então vai ser 4 ao cubo, mais a área da base, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 3, dividido por 3. Por quê? Porque é uma pirâmide. 3 simplifica com 3, então vai ficar 4 ao cubo, né, que vai me dar 16 vezes 4, que vai me dar 64. 64 mais 4 ao quadrado, que é 16, né? Aí me dá um total aqui de 80. 80 o quê? Unidades de volume. Beleza, galera? Questão aí molezinha. Questão que a gente não precisa nem gastar muito tempo aí pra gente resolver esse tipo de questão. Fechou? Então, nossa aula de hoje era isso, galera. Então, um beijão para vocês. Vamos treinar, gente. Vamos fazer exercício. Vamos. Se vocês realmente querem estudar, ter uma base boa esse ano, para ano que vem vocês estarem aí mais preparados, é bom vocês darem uma estudada bacana isso aí, tá? Principalmente para os vestibulares seriados. Porque aí tem gente que acaba negligenciando, não estou julgando, sabe? Mas eu sei que tá difícil para todo mundo. E se vocês aproveitassem a oportunidade que vocês têm aí de estar estudando, de estar à frente, eu sei que vocês vão conseguir sair à frente de muita gente, né? Infelizmente é uma situação que aconteceu que vocês podem estar saindo aí acima, à frente dos outros, porque vocês têm essa oportunidade. Muita gente nem tem essa oportunidade, queria ter, tá? Então, ó, um beijão, até mais e até a aula de amanhã, beleza? Tchau, tchau.